Olá, amigos! Vamos iniciar mais uma aula de arquivologia falando sobre tipologia documental, classificação dos arquivos e classificação dos documentos. Também é um assunto que, de vez em quando, cai em prova. Então, falaremos agora sobre tipologia documental, classificação dos arquivos e classificação dos documentos. Eu digo a vocês que, quanto à classificação dos arquivos, nós podemos classificar em quanto à classificação nós podemos caracterizar, quanto à classificação dos arquivos nós podemos caracterizá-los quanto às entidades produtoras, às entidades mantenedoras, os estágios de evolução dos arquivos, a extensão de sua atuação, que nós podemos chamar também de abrangência, e a natureza dos documentos. Então, quanto à classificação, podemos caracterizar os arquivos em relação às entidades produtoras, mantenedoras, estágio de evolução. Tem um aqui que nós já vimos. Qual deles? Estágios de evolução dos arquivos. Nós já vimos estágio de evolução dos arquivos. Quais são os estágios de evolução dos arquivos, hein? Refiro-me ao quê? A teoria das três idades. Né? Teoria das três idades, que é o ciclo vital dos documentos, ou estágio de evolução dos arquivos. Né? As três idades, corrente, intermediária e permanente. Beleza? Então, estágio de evolução dos arquivos nós já vimos. Aliás, foi a aula anterior, só falamos sobre a teoria das três idades ou estágio de evolução dos arquivos ou ciclo de vida documental, tá certo? Então, vamos começar falando na classificação dos arquivos, em relação às entidades produtoras. Então, eu digo a vocês o seguinte, quanto à entidade produtora, nós podemos classificar os arquivos em quem? Públicos ou privados. Cuidado, que aqui depois eu vou falar sobre a entidade mantenedora. Antigamente, só caía em prova a entidade mantenedora, não caía em prova a entidade produtora, até que começou a cair direto a entidade produtora. E aí eu incluí a entidade produtora nas minhas aulas. Eu pergunto a vocês, a entidade produtora é a mesma coisa que a entidade mantenedora? Não, né? Nem sempre aquela entidade que mantém, que guarda, que armazena a documentação para você, para a tua empresa, para a tua instituição, é a entidade produtora. Então, a entidade que mantém, que guarda, que armazena o documento, pode ou não ser a entidade produtora. Tranquilos? É isso aí. Então, vamos voltar para a entidade produtora. Então, como é que às vezes aparece em prova? Aliás, caiu até no concurso que eu fiz, né, na época que eu prestei o concurso para a Fiocruz, vocês já sabem que eu sou servidor público federal, trabalho na Fiocruz, né, desde 2008. Quanto à entidade, uma vez que é uma questão dessa em prova, quanto à entidade produtora, podemos classificar ou caracterizar os arquivos em quê? Aqui, ó, públicos ou privados, tá certo? Às vezes cai dessa forma. Questão objetiva de múltipla escolha, tinham várias opções. Quanto à entidade produtora, podemos classificar os arquivos em públicos ou privados. E aí eu dou para vocês, né, depois nós vamos ver de forma aprofundada uma aula só sobre a Lei 8.159, a Lei de Arquivos, né? A lei mais importante da arquivologia de 1991, que define a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados. Mas, como eu estou falando em público e privado, eu já li uma vez e vou ler novamente, li na primeira aula, em conceitos fundamentais, vou ler novamente agora, e mais adiante, quando eu realmente for comentar a Lei 8.159, também vamos falar, tá? Arquivo público, definição de arquivo público
está na Lei 8.159, tem no meu livro a lei comentada. Artigo 7º. Aliás, toda legislação que eu aqui comentar, eu vou disponibilizá-la para vocês como material complementar, tá certo? No LAC Concurso. Então, toda a legislação será disponibilizada para vocês, amigos, alunos queridos, tá certo? Vamos lá. Artigo 7º da Lei 8.159 define arquivo público como: os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Essa é a definição do artigo 7º da Lei 8.159 para arquivo público. E arquivo privado, a definição que está na Lei 8.159, no artigo 11, diz o seguinte: consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. E nós vimos, né, quando eu defini arquivo para vocês, que existem inúmeros significados, lembram que eu falei? Que é o conjunto, arquivo é conjunto, é a relação orgânica, organicidade, que vocês já aprenderam isso logo no início de nossas aulas. Sempre definição mais aprofundada de arquivo começa com o quê? Conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos. São características dos arquivos: a produção, a recepção e, consequentemente, a acumulação ordenada, tá certo? Então, quanto à entidade produtora, classificamos os arquivos em públicos ou privados. Vamos lá. Continuando. Quanto à entidade mantenedora, nós podemos classificar os arquivos em públicos, institucionais, comerciais e familiares ou pessoais. Públicos, nós já definimos, né? Quando nós falamos em arquivo público, por exemplo, né, existe o arquivo público federal mais importante do nosso país, o Arquivo Nacional, tá certo? Então, existem inúmeros arquivos, né, que nós podemos citar. Existe, quando a gente fala em arquivo público, pode ser em âmbito estadual, pode ser em âmbito municipal também. Por exemplo, o arquivo público do Distrito Federal, entre outros. Arquivos institucionais, por exemplo, arquivos de escolas, que são os arquivos educacionais. Arquivos de igrejas, que nós são os arquivos, podemos chamar de arquivos eclesiásticos. Arquivos comerciais, por exemplo, quando nós falamos arquivos comerciais de empresas, arquivos familiares ou pessoais, arquivos familiares ou pessoais. São a mesma coisa? Quando eu falo arquivo familiar, arquivo pessoal, é a mesma coisa? Não. Por que está junto? Porque na maioria dos livros aparece assim, familiares ou pessoais. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo arquivo familiar e pessoal, por exemplo, a sua identidade, ela é familiar ou pessoal? O que vocês acham? A identidade de vocês é pessoal. A apostila que você utiliza para estudar, um livro que você tenha para estudar para concurso, é familiar ou pessoal? É um documento o quê? Pessoal, de cunho pessoal. Por exemplo, uma certidão de nascimento, é familiar ou pessoal? O que vocês acham? Uma certidão de nascimento, ela é familiar ou pessoal? Depende. Quando, de início, uma certidão de nascimento, e aí é polêmico, é controverso, mas de início,
uma certidão de nascimento, ela é familiar, porque existe o quê? A obrigatoriedade do pai, dos pais, em registrar a criança. Agora, depois de um certo tempo, ela vai ser pessoal para aquela pessoa que foi registrada. Beleza? Por exemplo, uma formal de partilha, um testamento familiar, uma escritura de compra e venda, ela no caso, uma escritura de compra e venda que envolva várias pessoas, depende, pode ser familiar ou pessoal, então depende do foco também, tá certo? Então, só para vocês verem que há diferença entre familiar e pessoal, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Então, eles podem fazer uma pergunta assim. Quanto à entidade mantenedora, podemos classificar os arquivos em quê? Públicos, institucionais, comerciais, familiares ou pessoais. Quanto à extensão de sua atuação. Quanto à extensão de sua atuação, também nós podemos chamar também de abrangência. Podemos classificar os arquivos em quê? Digam para mim. Quanto à extensão de sua atuação, podemos classificar os arquivos em setoriais e gerais ou centrais. Vocês já sabem que setoriais são os núcleos de arquivos, são os arquivos descentralizados, e geral ou central, é aquele que vai minimizar o problema espacial, ou seja, o problema de espaço nos setores, liberar espaço nos setores, que nós chamamos de problema espacial, quando o setor manda a documentação, que não é mais muito consultada, manda para o arquivo geral ou central do órgão produtor, porque tem menos valor administrativo, você precisa liberar espaço no setor, você manda para o arquivo geral ou central do órgão produtor. Embora ainda seja consultada com frequência, mas não é se comparado com aquele documento que foi produzido hoje, que vai produzir um efeito imediato, tá? Então, quanto à extensão de sua atuação, podemos classificar os arquivos em setoriais, ou gerais ou centrais. Pensem assim, eu falei em abrangência, não falei? Falei em abrangência. Olha só, setorial, pergunto a vocês, os arquivos setoriais têm um volume pequeno ou grande, pessoal? Setorial, se nós compararmos com o arquivo geral ou central do órgão produtor, setorial vai ter um volume menor, arquivo geral ou central um volume maior. Então, aí, ó, abrangência, ó, setorial, geral ou central, setorial, volume pequeno, geral ou central, volume grande, comparando um com o outro, setorial, geral ou central, setorial, geral ou central, abrangência, beleza? É isso aí, vamos lá. Quanto à natureza do documento, dica do Valentini, dica de prova, esse recomendo que vocês coloquem até um asterisco. Esse já caiu bastante em prova e de vez em quando cai. Quanto à natureza dos documentos, nós podemos classificar os arquivos em quê? Especiais e especializados. Quanto à natureza dos documentos, nós podemos classificar quanto à natureza dos documentos, nós podemos classificar os arquivos em especiais e especializados. Especiais é qualquer documento arquivístico, exceto o papel. Então, os documentos considerados especiais, arquivo especial, é qualquer documento arquivístico, exceto papel. Então, por exemplo, um CD, um pendrive, fotografia, gravura, desenho, mapa, planta, slides, diapositivos, tudo isso eu vou chamar de arquivo especial. Por quê? Porque vão merecer, os arquivos especiais merecem tratamento especial devido
a própria forma física distinta, se compararmos com o documento convencional, que é o papel. Tranquilo? Podemos continuar? E documentos especializados, hein? Perdão, falei besteira, deletem. Deleta aí. Valentini falou besteira. Não é documento especializado, não, é arquivo especializado. Tá certo? E os arquivos especializados, hein, pessoal? É quando nós fazemos menção a uma área específica do conhecimento humano. Então, escrevo aí. Área específica do conhecimento humano, tá? CH, conhecimento humano aqui, estou só ganhando tempo. Área específica do conhecimento humano. Por exemplo, quando eu faço menção a uma área, eu vou chamar de arquivo especializado. Chamarei de arquivo especializado. Por exemplo, arquivo de engenharia, arquivo contábil, eu estou fazendo menção à área? Estou. Arquivo médico, estou fazendo menção a uma determinada área? Medicina, engenharia, contabilidade. Ora, se eu estou fazendo menção a uma determinada área, eu chamo de arquivo especializado. É isso aí. Beleza? Eu pergunto a vocês, um documento, perdão, um arquivo, documento não, um arquivo pode ser ao mesmo tempo especial, especializado? Nunca perguntaram isso, pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhuma questão assim, mas de repente eles podem perguntar, né? Um arquivo pode ser ao mesmo tempo especial, especializado? Pode, não pode? Pode ser. Por exemplo, quando eu uso, se eu falar em relação a uma planta de engenharia, ou um atlas geográfico, por exemplo, planta de engenharia, eu estou fazendo menção ao quê? A um documento, que não é um papel, uma planta, então seria especial, e estou fazendo menção à área, engenharia, então seria especial, especializado. Por exemplo, quando eu faço menção, um atlas geográfico. Atlas não é papel, então atlas seria o quê? Um arquivo especial. Geográfico, estou fazendo menção à área. Geografia seria especial, especializado, tá certo? Isso nunca apareceu em prova, mas faz parte. O que cai muito é vocês saberem que, quanto à natureza dos documentos, nós podemos classificar os arquivos em especiais e especializados. Especial, qualquer documento arquivístico, menos o papel, exceto o papel. Tá certo? E especializado é quando eu faço menção a uma área específica do conhecimento humano, engenharia, arquitetura, geografia, contábil, médico, aí vai ser especializado. Especial, documentos de formas físicas distintas, diferentes. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.